Eu sou Zé de Santa Rosa, animal de pouca fama, mas eu tanto corro no seco quanto que eu corro na lama, mas quando o marido chega eu vou para debaixo da cama. Esses versos assim, graciosos, não são meus. Só o primeiro verso que é meu, eu sou Zé de Santa Rosa. Os demais são do Paulo Vanzolini. O lugar que a gente nasceu, às vezes, é só um registro do cartório, né? Não tem uma ligação muito grande. Mas no meu caso tem uma ligação grande porque eu era uma família de 8 irmãos e eu saí na frente, eu fui o primeiro a sair de lá em busca de trabalho, né? E os outros ficaram por lá, então a família funcionou muito tempo lá. E até hoje ainda, a minha casa onde eu nasci, ela está de fogão aceso ainda. Então eu tenho uma ligação muito grande com a cidade e a cidade que me deu, assim, certas lembranças, certas memórias, né? E que, de certa forma, plasmaram a minha vida, né? A minha família é a família de agricultores, né? Então, o meu pessoal tinha uma fazenda. Tinha uma fazenda pequena, e no tempo que fazenda não dava lucro, né? Hoje fazenda vale muito. Naquela época até valia, mas não tinha renda, né? Não tinha renda. E, então a nossa vida era uma vida muito restrita, muito... Nunca tivemos carência assim, de alimento nem nada, mas era uma vida restrita. E a cidade na minha infância era uma cidade muito pequenininha. Hoje está muito... cresceu, está vigorosa e tudo, mas era na minha época uma cidade pequena, uma pequena vila rural do interior de São Paulo, né? Perto de Minas, quase na fronteira com Minas. Tanto que a gente recebe ali muita influência da cultura mineira, né? Na culinária, na música e tudo. Nós éramos uma casa de 8 irmãos, né? E naturalmente uma escadinha, assim, todos a idade, um perto da idade do outro, né? Deu uma certa liga, deu muita briga também, né? Mas deu muita liga. E era uma casa assim, sempre movimentada, com bastante gente. A minha mãe era muito solícita, tinha muitas amizades, então muita gente ia, aparecia lá. Era uma casa animada. Foi uma infância pobre, mas animada, mais divertida. Eu tinha uma tia que gostava muito de ler e ela tinha uma livraria, foi a primeira livraria da cidade, né? E ela foi também a primeira pianista da igreja da cidade e tal. E ela me influenciou muito, né? Então ela me dava livros para ler da época própria, né? Livros de Monteiro Lobato, livros, enfim, próprios para a idade, né? E me incentivava muito a ler e muito a escrever também. E havia um jornal mineiro que se chamava O Lutador, e minha tia assinava esse jornal, e esse jornal tinha um concurso de redação, né? Para os leitores mandarem redação, para eles publicarem ou não, né? E uma redação que eu mandei para lá, eles publicaram. Então minha tia festejou muito aquilo e tal. E de certa forma me influenciou esse negócio que ela me entusiasmava, ela me influenciava para escrever também, né? E pedia que eu escrevesse textos que ela lia, corrigia, fazia comentários, né? Então eu acho que vem daí, né? A vocação. Eu tive que sair da cidade porque, na ocasião, a cidade era muito simplesinha e tinha só os primeiros 4 anos do curso, o curso chamado curso primário na época, né? O grupo escolar, né? Só tinha isso lá. Então eu terminei esses 4 anos e aí com 11 anos eu tive que sair da cidade para ir em busca de outra cidade que tivesse a continuação dos estudos, né? Porque meus pais faziam questão que a gente estudasse, mesmo com dificuldade, mas eu saí então de Santa Rosa, fui primeiro para São Simão, que é uma cidade perto, depois fui para Franca,
num colégio interno de maristas, e depois fui para Ribeirão Preto terminar o curso secundário na época, né? E depois fui fazer o curso médio em Casabranca, também no estado de São Paulo. De Casabranca, que foram os anos assim de preparação para o vestibular, né? Foram os anos de a escolha da faculdade, né? E eu fiquei em dúvida. Minha mãe gostaria que eu fosse advogado. Eu acabei até estudando, fazendo curso de Direito, mas naquela época eu vim para São Paulo e ingressei na Escola de Jornalismo Casper Libero, que era a primeira escola de jornalismo que existiu no Brasil, né? Existe até hoje, né, a Casper Libero. Mas na época era a única. O primeiro emprego foi no jornal O Tempo, que a Folha de São Paulo, que na época se chamava Folha da Manhã, estava em luta para se tornar, como veio se tornar depois, o maior jornal brasileiro, o jornal de maior circulação no Brasil, né? Mas nessa altura, a empresa tinha seus planos e entrou em choque com a redação. E, então houve também uma greve lá na Folha e uma parte da redação saiu, sabe, em protesto, aquele projeto de transformar a Folha num grande jornal. Os jornalistas não entenderam naquele momento. E esse pessoal que saiu da Folha era uma pequena equipe de jornalistas, né? Conseguiu um sócio capitalista e fez esse jornal O Tempo, que durou um ano. Mas eu comecei a trabalhar nesse jornal, que era feito por bons profissionais da época, né? Então era um jornal muito bem feito. E de certa maneira, essa passagem aí pelo jornal O Tempo me credenciou para ser chamado pela Folha. Então, a Folha tinha na época, publicava um anúncio assim: você quer ser jornalista, né? E aí eu me inscrevi nesse concurso aí, você quer ser jornalista. Aí tive uma entrevista com uma pessoa, né, que me entrevistou, mandou fazer uma redação lá de um assunto que ele deu na hora. E depois me dispensou dizendo assim: ó, agora você volta para casa, fica lá esperando, a hora que tiver uma vaga a gente te liga para você aparecer aqui. Eu contei na pensão onde eu morava, eu contei esse final e disseram: ó, isso acontece em todo lugar que a gente vai procurar emprego. Eles falam assim: quando tiver vaga a gente te chama e não chama nunca mais, né? Eu me desencantei um pouco, mas dias depois chegou um telegrama me convidando para ir comparecer lá, e era um convite para trabalhar, para começar naquele dia mesmo. Então eu fui lá para saber o que era e já comecei a trabalhar nesse dia mesmo. Eu fui para trabalhar como preparador de texto, que é uma figura que hoje se chama editor de texto, que pegava os originais dos repórteres, escrito às pressas, assim, sem muito cuidado. Aí ia cuidar do português, da ortografia, de erro de imprensa, enfim, fazia uma depuração no texto, né? E a minha angústia era ir para a rua, eu queria ser repórter, ir na rua, né? E logo teve uma oportunidade, um repórter entrou em férias, né? E eu assumi o lugar dele para cobrir as férias dele, né? E quando terminaram as férias dele, não me chamaram de volta para ser editor de texto, deixaram como repórter, né? E eu comecei a trabalhar como repórter no momento em que aquele projeto de transformar a Folha no maior jornal do país estava num momento efervescente, né? Estava muito efervescente, o pessoal apostando muito em jornalismo, em reportagem, né? Então eu comecei a viajar pelo Brasil todo. E coincidiu que nessa época o Juscelino ia realizar a primeira missa em Brasília, que foi um acontecimento histórico, e o jornal me mandou para lá, para cobrir a primeira missa de Brasília, né? Um tempo depois eu fui fazer uma palestra na Embrapa em Brasília, olhar para o pessoal da Embrapa, né? E comentei com eles que
como a palestra minha era depois do almoço, na parte da manhã eu fui dar uma chegada na Catedral de Brasília, que eu não conhecia. Foi feita depois, eu não conhecia. E fiquei admirado com a Catedral de Brasília. Eu acho que é o prédio mais impressionante de Brasília, é a Catedral, né? Uma igreja tão diferente. Mas uma das coisas que a Catedral tem é a cruz da primeira missa de Brasília. E aí eu me lembrei, né, da primeira missa de Brasília. E aí eu disse na palestra o seguinte, que tem gente, né, que nessa altura eu já tinha vários anos de estrada no jornalismo. Tem gente que diz que eu cobri a primeira missa do Brasil. A primeira missa do Brasil feita lá pela equipe do Cabral, né? Eu disse, olha, a primeira missa do Brasil eu não cobri, mas a primeira missa de Brasília eu estive presente. A primeira assim, experiência de ter uma redação de jornalistas ativa, vibrante, foi na revista Quatro Rodas, que nasceu como uma revista de automobilismo e turismo. Mas, na verdade, ela foi um laboratório de texto jornalístico que a editora estava fazendo para fazer outras revistas depois, como de fato aconteceu com Realidade, depois com Veja, e depois com mais de 100 revistas diferentes, né? E se transformou na maior editora do Hemisfério Sul, né? O diretor da redação de Quatro Rodas foi o Mino Carta, que depois foi o criador de Veja e diretor de Veja há muito tempo. Depois criador e diretor da Isto É, criador e editor da Carta Capital. O Mino né, um jornalista muito importante e uma grande liderança, ele é capaz de estimular, de fazer com que os jornalistas que estão com ele se esmerem, se esforcem, né, e trabalhem bastante. E ele dá o brilho, ele sabe tocar um texto e dar um brilho, descobrir ali o que ele tem de precioso e tal. E então a revista ganhou 2 prêmios extras. Nos 2 prêmios extras eu estou no meio, né? Então os 2 primeiros prêmios que eu recebi foram na Quatro Rodas, trabalhando com o Mino Carta. Olha, um prêmio, no caso dos prêmios de jornalistas, eles têm a característica de serem dados por jornalistas. Então, o sonho, a aspiração de qualquer profissional, de qualquer profissão, é ser reconhecido pelas pessoas da mesma profissão, né? Quando um padeiro diz que o outro padeiro é bom, porque ele sabe que o outro faz bem, porque ele sabe como fazer, né? Então, o prêmio dado por colegas, pelos pares, é um prêmio que você valoriza por isso, né? Aquele laboratório de texto, laboratório de jornalismo que foi a Quatro Rodas, deu origem a várias coisas, a vários produtos jornalísticos. Um deles foi a revista Realidade, outro foi a Veja, outro foi o Jornal da Tarde do Estado de São Paulo, que funcionou durante muito tempo. E a Realidade foi uma delas. Era uma revista que surgiu com várias possibilidades e tal, a ideia da revista, né? Surgiu com várias possibilidades, devia ter vários formatos em vista, mas afinal terminou que saiu no formato de uma revista mensal de reportagens, de textos, de grandes textos jornalísticos, né? E a equipe de Quatro Rodas, que fazia Quatro Rodas, boa parte dela saiu para fazer a Realidade. E eu fiquei na Quatro Rodas, porque naquela época eu era redator-chefe da Quatro Rodas. Então disseram o seguinte, se a gente tira todo mundo da redação e tira o redator-chefe, quem que vai fazer a Quatro Rodas? Então eu fiquei lá para fazer Quatro Rodas, enquanto o pessoal melhor que eu foi para a Realidade, né, fazer a Realidade, que era uma revista muito mais importante que Quatro Rodas. Mas o processo de criação da revista demorou algum tempo,
E quando chegou a hora de fazer mesmo a revista, fazer o número 1 da revista, me chamaram. Eu acabei indo antes da revista sair na rua. A proposta da revista era a vivência, né? O repórter só podia escrever sobre um assunto do qual ele tivesse sido testemunha muito próxima. Ele tinha que vivenciar o problema daquilo para poder escrever. Por isso que os textos eram muito confiáveis, a revista tinha muita credibilidade, porque se sabia que ali não tinha nenhum absurdo, nenhuma bobagem, não se escrevia nenhuma mentira, nenhuma criação aleatória. As coisas escritas estavam baseadas em fatos que foram vivenciados pelo repórter bem de perto. Superando assim as melhores perspectivas, a revista deu certo, ela foi um grande acontecimento editorial. Em pouco tempo já estava tirando 500 mil exemplares, que para a época era um fato extraordinário. Hoje em dia, uma revista de 500 mil exemplares é um acontecimento, mas naquela época era uma coisa assim muito extraordinária mesmo. Se tornou a revista mais importante do Brasil naquela época. E o assunto mais importante do mundo naquele momento era a Guerra do Vietnã, porque estava pintando a possibilidade dos Estados Unidos, que são a maior potência armada da história da humanidade, né? Nunca houve coisa maior do que isso, estava pintando a possibilidade dos Estados Unidos perderem a Guerra do Vietnã para um país pobre lá, pequeno, pobre, lá do Sudeste Asiático. Então, esse assunto ficou tão importante que o pessoal da revista raciocinou, olha, a Guerra do Vietnã é um assunto muito importante para a gente tratá-lo pela mão de outrem. Vamos mandar um repórter da revista para a guerra e ele vai nos contar direto, vai ter a vivência da Guerra do Vietnã e nos contar, um brasileiro contando a Guerra do Vietnã de dentro, olhando a guerra de dentro. Na hora da escolha do repórter, de que eu não participei, claro, foi uma decisão da direção, eu fui saber depois que eles listaram 3 nomes para serem convidados, né? 3 repórteres para serem convidados. E eu era o primeiro da lista. Se eu aceitasse, eu iria e os outros não ficariam nem sabendo. Se eu não aceitasse, então eles voltariam à lista, ver o segundo e o terceiro. Quando me convidaram, eu levei um certo susto, um certo espanto, e tive o ímpeto de aceitar na hora, mas pedi 24 horas, porque aí eu já era casado, para conversar com a minha mulher, né, para ver a opinião dela, né. Aí fui falar com ela e ela disse para mim assim, é uma loucura, não vá. E eu fui. Apesar do voto contra dela, eu acabei indo. Mas ela contava depois, anos depois, né, que essa cena ela viveu 2 vezes. Porque alguns anos depois, o Sérgio Dávila, que é casado com a minha filha Teté, e que era repórter da Folha, ele foi convidado para cobrir a guerra do Iraque, para ir para o Iraque, para a guerra do Iraque. Então a Teté, a filha, procurou a mãe e chegou em casa à tarde chorando, dizendo, mãe, a Folha quer que o Sérgio vá para a guerra do Iraque. O que eu falo para ele? Ela disse, a minha mulher disse para a filha, diga ao Sérgio que há uma loucura para ele não ir, mas ele vai, porque essa história eu conheço. E o Sérgio também foi, viu a guerra do Iraque, fez depois um belo livro, chama Diário de Bagdá. Por que você acha que você e o Sérgio desobedeceram? Olha, no caso do Sérgio, eu raciocinei assim, ele era repórter especial da Folha. Então, o repórter especial é aquele destinado às reportagens especiais, às reportagens mais importantes. No momento que o jornal decide mandar um repórter seu para a Guerra do Vietnã, a coisa mais importante da época, e chama o repórter especial para ir,
e ele diz que não, ele é especial para quê, então? Né? Então ele vai deixar de ser repórter especial. No caso dele, esse raciocínio eu fiz na época, né? No meu caso, eu não era repórter especial, era um repórter comum, mas eu achei que o assunto era bom demais para eu não ir, né?